Ai, como vocês estão? Vim aqui dar updates, tá? Na verdade, vou contar uma historinha pra vocês que é uma Não, não é história, porque história é algo imaginário. Uma história é um fato. Vou contar uma história pra vocês que é como tem sido a minha vida desde o dia 15 de novembro. Vamos lá. Dia 15 de novembro, de manhã, eu tive um piriri com, né? Colocando os bofs pra fora ao mesmo tempo, com uma cólica que eu chorei. Eu fiquei, cara, o que tá acontecendo? Foi muito puxado, tanto que eu tive que esperar passar pra eu conseguir ir até o hospital. Chegando lá, o médico falou que poderia ser síndrome do intestino irritado e podia ser alguma alergia, alguma coisa assim. Já me passou uns exames pra eu ir no gastro e já consegui descartar e começar o tratamento, porque até então era algo gástrico. E me passou alguns remédios pra eu ir tomando durante a semana. Passou uma semana e na próxima aí chegou dia 22, que foi a quarta-feira da próxima semana. Eu emagreci 5 quilos, eu não conseguia comer nada, eu não conseguia tomar um smoothiezinho maravilhoso no meu trabalho, porque sim, eu continuei trabalhando. Eu só quis pegar um atestado, que foi o da quarta-feira, do dia 15, porque eu não queria faltar trabalho, porque eu sou muito responsável, enfim. Então eu passei uma semana por vontade própria também, tá, gente? A empresa que eu trabalho é maravilhosos, super compreensivos. Eu passei essa uma semana sem conseguir comer. No trabalho, na hora do almoço, eu tomava um smoothie, e nos meus 10 minutos eu tomava um smoothie, mesmo assim não ficava no meu estômago. Foi surreal. Por isso, eu fui no dia 22 de novo no médico. No que eu cheguei no hospital no dia 22, o médico viu tudo que eu tinha, todos os resultados de exames que eu tinha feito, que o outro médico da emergência tinha passado, e viu que eu não tinha intolerância à lactose, eu não tinha intolerância a glúten, eu não tinha intolerância a nada. Meus resultados estavam relativamente bons, só que eu continuava passando mal. Aí ele pediu pra eu juntar minhas perninhas, juntar meus bracinhos, fechar os olhinhos, e foi quando eu fui pro lado. E aí ele falou: Bárbara, provavelmente você tem labirintite. Me passou o labirinto, e nessa próxima semana foi a melhor semana da minha vida até aquele momento, porque eu voltei a ser a Bárbara. Só que tem porém. Aí vocês se perguntam: ah, Bárbara, mas por que você não foi no gastro e apresentou os exames, e sim foi na emergência? Porque uma coisa que acontece com o plano de saúde é você marca hoje para ser atendido daqui a um mês. Só que a sua doença, o que você tá passando mal, não espera um mês para se recuperar. Então, tive que ir na emergência. Mas voltando, esses 7 dias que eu tomei labirinto com outro remédio que era para vômito, foram incríveis. Eu voltei a ser a Bárbara alegre, eu voltei a ser a Bárbara que conseguia trabalhar normalmente, que conseguia cantar musiquinhas alegres, que é falante, que gosta de dançar, ouvir música, que gosta de fazer várias coisas. Porque o remédio estava fazendo efeito e eu estava bem, até o dia 29. O labirinto terminou mais ou menos dia 29. Eu parei de tomar porque eram só 7 dias. No dia 29, até o dia 5, que foi uma sexta-feira, voltou enjoo, voltou tontura, voltou um monte de coisa, mas assim, ainda tava meio de leve, entendeu? E eu fiquei achando, não, vai melhorar, não é possível, já tomei 7 dias de remédio e tal, estou esperando pra ir no otorrino. E mais uma vez, demora pra você conseguir marcar uma consulta, né? Nisso eu fui trabalhando. E aí, sexta-feira, eu cheguei no trabalho e voltou tudo de novo, todos os sintomas. Tontura, suor frio, dor de pressão na cabeça, na verdade, vontade de vomitar e sensação de desmaio. É horrível, não desejo a ninguém. E aí, quando começou tudo isso, a primeira coisa que eu faço é senta, eu sento, porque se eu não sentar, eu vou cair no chão, e se eu cair no chão não vai dar certo. E aí eu tive que falar pros meus gerentes: galera, vou ter que ir embora. Alguém chama meu marido, porque eu não tava conseguindo descer da cadeira. E eu comecei, por isso eu não chorei. Eu não chorei porque, enfim, eu tava me segurando, porque eu fiquei muito decepcionada, eu fiquei agoniada, eu fiquei decepcionada comigo, porque, poxa, mais uma vez eu tô passando mal, eu só queria trabalhar. Eu não gosto de não trabalhar. Só que eu não tinha como fazer. Eu tava passando mal. E eu ia ter que ir embora. Então, pelo menos eu sentei no caixa e fui passando as compras dos clientes. Passando a compra dos clientes. Um dos meus gerentes, ele até falou: Bárbara, vai lá pra fora, senta, tá esperando alguém vir te buscar. E eu me recusei, porque o que acontece? Lá, quando a gente chega, a gente cobre o almoço do pessoal da manhã e depois a gente almoça. E nesse meu intervalo, eu não achava justo tirar esse intervalo, porque eu ia embora. Então eu falei: fulano, pode deixar. Pelo menos as compras eu tô conseguindo passar. E nisso, o Vini não pôde vir me buscar porque estavam chegando nossos móveis planejados. Então, quem foi me buscar foi o Pedro Cabelo, melhor amigo maravilhoso, obrigada pela ajuda. E me levou para o hospital da Unimed. Inclusive, tem hospital próprio agora, Unimed, e é de ponta, é estilo Estados Unidos. Super recomendo. E eu sou muito cabeça dura, então, mesmo eles querendo que eu fosse sentar lá fora, eu quis trabalhar até o último minuto. Enfim, aí cheguei no hospital da Unimed, todo mundo atende muito bem. Não é muito cheio, porque não é muito conhecido ainda.
E aí a médica me questionou, tá, mas se seus sintomas são de labirintite, por que você não foi no otorrino? Aí eu falei, por quê? Eu marquei e provavelmente só vou consultar daqui a um mês, porque sabe a gastro que eu marquei lá no dia 15 de novembro? Eu só ia ter consulta, ó, dia 4... Enfim, eu só ia ter consulta na segunda-feira, depois dessa sexta. Então, tipo, um mês depois. Enfim, ela passou uns novos remédios, que até segunda-feira não estavam fazendo efeito ainda, e ela não sabia que tinha. Eu tinha perguntado pra essa médica do dia 5 se ela conhecia alguma emergência de otorrino, ela falou que não conhecia, que eu tinha que falar com a recepcionista e tentar adiantar uma consulta. Aí, ok. Segunda-feira, dia 8, eu fui na consulta da gastro, e aí eu falei, né, o que estava acontecendo e tal. Ela falou, ah, mas tem um otorrino DF, que fica no edifício Júlio Adnet. E ela salvou a minha vida, apenas. E ela viu meus exames, realmente não tinha muita alteração, e me passou um remédio para refluxo, porque eu tenho refluxo crônico também, para melhorar a vida, né? E aí, na terça-feira, eu consegui ir na otorrino DF, pra emergência, né? Ainda tava passando, mesmo tomando os remédios que tinham sido medicados na emergência do dia 5, continuei passando mal. Na verdade, até piorou, porque eu fiquei mais tonta, começou a ter muco na garganta, comecei a espirrar, comecei a tossir, mas também tinha dormido com o ventilador e eu não tinha limpado o ventilador, enfim. Fui no otorrino DF para emergência e, gente, é outro mundo. Se você tem rinite, sinusite, qualquer ite, dor de ouvido, qualquer coisa que precise de um otorrino em Brasília, eu super recomendo. Tendo plano de saúde ou podendo pagar particular, nem em consulta do Santa Helena eu tinha visto um local tão bem equipado quanto eles têm. E aí, no otorrino DF, né, eu fui, fiz meu cadastro, lá, fui pra consulta. O médico, eu fui, expliquei tudo que estava acontecendo, e ele me explicou que labirintite é muito raro de ter. E que popularmente acabam falando labirintite para explicar algumas doenças que também estão relacionadas à tontura, toda essa parte de localização através do liquidozinho do ouvido. E aí, ele falou para eu voltar a tomar labirin, junto com um outro remédio, só um dos remédios que foi passado no dia 5, só que de noite. O labirin pode ser durante o dia, o outro só pode de noite porque dá sol. E aí ele me passou uma bateria de exames. Exames os quais eu vou fazer no dia 22, para descobrir o que tá acontecendo, né? E depois de eu fazer esses exames, eu vou direto para um especialista em tontura. Lá tem especialista para qualquer coisinha específica que você tiver relacionado, que seja de áreas dos otorrinos, enfim. Só que nisso, só foi piorando. De novo, a tontura melhorou um pouco. Eu continuo tomando labirin. O enjoo, parei de vomitar, vamos lá. Eu parei de vomitar, era quarta-feira. Mas os sintomas de tosse, espirro e toda a secreção, e enfim, pressão na cabeça, continuaram. E aí, hoje eu descobri por quê. E aí, quarta-feira, eu trabalhei. Quinta-feira, eu também trabalhei. Na verdade, eu acho que... Não, quinta-feira eu tive que colocar os braços pra fora umas 4 vezes. Só que, enfim, eu queria trabalhar. Eu precisava trabalhar e eu não tava aguentando mais pegar atestado, né? Só que nesses dias já começou também a dor no corpo. E nesse processo, a partir de terça-feira, é outra história, outros relatos de outro dia, começou também a reforma lá em casa. Tanto que desde terça-feira que eu tô dormindo fora de casa, que tá sem condições. Inclusive, sogrinha Cleide, muito obrigada por ter acolhido a gente 2 dias na sua casa, tá? Você é a melhor sogra que eu poderia ter na vida. Então, muita gratidão, você tem me apoiado bastante, você tá sempre orando por mim, me abençoando, então, obrigada por todo esse carinho. A gente, enfim, só um adendo pra vangloriar a minha sogra, porque ela é incrível, a família do Vini é incrível, a minha família é incrível, o meu trabalho também tem pessoas incríveis. Enfim, vamos parar um pouquinho pra agradecer, né, porque é só tragédia até agora. Mas nossos amigos são incríveis também, todo mundo que tá me desejando melhoras, obrigada, vocês são incríveis. Agora, voltando pra história, tá acabando, gente, calma, tá acabando. Aí, sexta-feira, dia 15, esta sexta-feira, dia 15, um mês desde que tudo começou, de fato, eu tava muito moída. Meu corpo tava doendo demais. Na quinta-feira, meu corpo também já tava doendo demais. Só que na sexta-feira, dia 15, tava doendo muito, 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 muito meu corpo. Eu mal tava conseguindo ficar em pé. Eu até entrei pra área do auxiliar pra lavar umas louças, pra ver se eu conseguia continuar o trabalho, mas quando deu umas 4h30, eu falei pro meu gerente... Cara, não tá dando, eu não tô conseguindo ficar em pé, eu vou precisar ir pra casa, tentar descansar. Até então, eu achava que era minha rinite, que tava atacada, né? E assim, até então, eu achei que eu tava com uma crise de sinusite normal. Sinusite, rinite,
Porque eu já tive outras, e eu fico sem paladar, eu fico com muito muco, parece uma cachoeira, porque no meu caso, não fico com coriza, vai direto, né? Enfim, ficar enjoada, ficar vomitando, pra mim, meio que é normal quando eu tô doente. Então eu não tinha associado a Covid, até então eu achei que era só a minha crise de sinusite. E aí eu fui pra casa achando, não, tô ficando resfriada ou com sinusite, até porque na terça-feira, quando ele colocou o anestésico nas duas narinas, começou a cair muito muco na minha garganta. Então eu achei que tinha sido isso, que tinha piorado. Mas enfim, né? Não era. E aí, ontem à noite, sexta-feira, quando eu fui dormir, eu tive que dormir de boca aberta. Eu tava cheia, eu não tava conseguindo respirar direito. Porque tava entupido, né? Mas enfim. Tava acabada já. Aí hoje eu acordei, hoje sábado, dia 16. Cara, parecia que o caminhão tinha dançado em cima de mim. Não era só passado, não. Dançado em cima de mim. Eu tava muito moída, muito moída. Mal tava conseguindo andar. Tava muito cansada. E aí a gente foi, tomou café da manhã, voltou a dormir porque era muito cedo, a gente acorda muito cedo. E aí, 8 horas, lá vou eu pro hospital da Unimed novamente. E aí hoje, dia 16, às 8 da manhã, partiu o hospital da Unimed. Inclusive, vou colocar a localização aqui, só pra vocês saberem, tá? Fica ao lado do IESB e atrás do Hospital L2 Sul, tá? Nossa, maravilhoso. Inclusive, na triagem, quem fez minha triagem foi quem me atendeu lá no dia 8, um amor de pessoa, gente, super cuidadosa. E depois, né, de passar pela recepção, quem foi me chamar pra entrar na consulta também, maravilhoso, me deu, oh, e aí, você melhorou do que tava antes, na semana passada, né? Como você tá e tal? Aí eu falei, hoje já é outra coisa. E aí fui pro quartinho, que é o da foto lá do início. As suspeitas de hoje eram a minha crise de rinite, mas como pessoas próximas foram diagnosticadas com dengue, eu preferi averiguar. Eu falei, olha, tô com esses sintomas, paladar, parou, lá. E aí eu falei, ó, eu quero o teste do Covid também, porque, poxa, eu trabalho com atendimento ao público, eu preciso, né, se eu estiver, eu preciso dar um atestado de que eu tô com Covid, poxa, é perigoso, né? Apesar de estar se manifestando como uma gripe, né, como se fosse uma gripe, dessa vez em mim um pouco forte. E aí a gente fez exames de sangue pra ver se era dengue, se era Covid ou se era, sei lá, qualquer coisa do tipo. E aí o médico me passou algumas medicações na veia, um complexo B com vitamina C. Enfim, melhorou um pouquinho. Consegui passar o dia. E também passou um outro lá que era um antialérgico, né? Porque como também tem sinusite e tal. E aí fiquei lá deitadinha até sair o resultado. Demorou umas 2 horas pra sair o resultado. E aí era Covid. Eu realmente achei que era minha rinite. E como eu tô desde o dia 15 do mês passado passando mal, enfim, nem me veio a cabeça que seria Covid. Então, gente, qualquer sinalzinho de resfriado, faz o teste. Tá? Atualmente, pelos sintomas, o médico disse que eu já passei da parte de contagiar outras pessoas, né? E é isso. Mesmo tendo passado da parte de contagiar outras pessoas, eu ainda tô passando mal. Eu ainda, né? Enfim, tô tomando remédio. Então, lista de remédios. Eutirox, que aumentou as miligramas. Aí, depois de 1 hora, eu tomo um pra refluxo. Aí, lá para umas 9 e pouco da manhã, eu tomo Labirin, porque a dose do Labirin é um pouco menor, então eu tenho que tomar 2 vezes por dia. Aí, lá para umas 9 da noite, por aí, eu tomo o Labirin com outro lá, que eu sempre esqueço o nome. Também tomo a sertralina de manhã e Donarém de noite para dormir. E agora mais remedinhos pro Covid. Olha que legal. Enfim, esse é o resumo da ópera. Eu quis vir aqui contar toda essa saga para poder deixar as pessoas queridas a par do que tá acontecendo. E também para dar algumas dicas, tipo, se você é conveniado pelo Unimed, o Hospital Unimed tá aí, gente. Ele não é muito cheio porque não é muito conhecido, então bora lá, entendeu? O atendimento é de ponta, é um estilo americano, enfim, ótimo. Otorrino DF, quem precisar, foi um achado pra mim. Acho que é isso. Outra coisa, eu consigo ficar sentadinha. Então, eu consigo fazer coisas que eu possa ficar sentadinha. Às vezes eu não vou conseguir conversar muito. Sim, porque, né? Mas, no mais, é isso.